Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a novela do Alexandre de Moraes, né? A briga entre o Congresso, o STF, o Executivo só aumenta. No final das contas, esse tipo de coisa é bom, tá? É o que eu falo para vocês. Quando os poderes estão brigando um com o outro, é bom para nós, os indivíduos, né? Os poderes foram feitos para combater um ao outro mesmo. Essa história dos três poderes harmoniosamente, um ajudando o outro e coisa e tal. Quando está um ajudando o outro, quem está se ferrando é você, o cidadão, o indivíduo, né? Então continua a briga muito grande aqui. A PGR não quis nem saber, já arquivou o pedido de a queixa-crime feita pelo Novo, pelas ações do Alexandre de Moraes, né? O Partido Novo entrou com um pedido para a PGR analisar, porque evidentemente é óbvio que aquelas ligações que a Folha de São Paulo publicou mostram que o Alexandre de Moraes agiu de maneira totalmente ilegal, né? Mas o PGR já falou que não vai dar nada, não vai ter nada, já arquivou o processo e coisa e tal. E, por outro lado, lá no STF, eles dobraram a aposta, né? Realmente confirmaram a decisão do Dino de suspender as emendas impositivas do Dino, deixando os deputados todos sem dinheiro para a eleição, né? Ou seja, foi um golpe mesmo contra o Congresso que eles estão fazendo aqui e para ajudar o Lula mais uma vez, né? Olha que coisa, quem imaginaria que o STF iria ajudar o Lula? Agora, o pessoal já está ficando preocupado com isso. Por quê? Porque o Congresso já falou que vai retaliar. E vai retaliar no Executivo, que é mais fácil de retaliar, né? Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, a PGR arquivou a notícia crime do Novo contra o Alexandre de Moraes, né? O Novo fez alguma coisa, né? Realmente entrou com uma notícia crime na PGR, porque evidentemente tá óbvio daquilo que o Alexandre de Moraes fez ali, que é tudo ilegal. Mas eles pediram, num primeiro momento, a investigação, né? Tem que investigar se a coisa é legal ou não, o que está acontecendo aquilo ali, né? E o PGR falou que não tem essa não, que já foi arquivado. Ou seja, o governo Lula, o Paulo Gonet, que é o procurador, né, indicado pelo Lula, ele está protegendo o Alexandre de Moraes. E por que está protegendo o Alexandre de Moraes? Aquilo que eu falei para vocês. Isso daí afeta diretamente o STF e o governo Lula. O governo Lula só está aí por causa do STF. Essa vingançazinha do Dino contra o Congresso foi justamente para ajudar o Lula, né? Ajuda o Lula duas vezes. Primeiro, ajuda o Lula na questão do déficit, né? O governo Lula está gastando dinheiro com um monte de besteira que não tem sentido, e com isso as emendas parlamentares agora proibidas vai ajudar para ter déficit o governo Lula. Ele pode até talvez descontingenciar algumas coisas que estavam contingenciadas aí, né? E ajuda o Lula também nas eleições. Por quê? Porque esse é outro ponto. Eu já expliquei para vocês, as eleições esse ano são muito importantes. Eu imagino que vai ter muito candidato mais à direita ganhando essa eleição, e isso vai deixar o pessoal à esquerda e o STF apavorados. Por quê? Porque a tendência em 2026 vai ser justamente elegerem um monte de gente contra o STF. E aí sim é praticamente certa a ocorrência de impeachment de ministro do Supremo. O que eles querem evitar é uma vitória grande da direita nas eleições municipais esse ano, para tirar essa capacidade de eleger senadores em 2026, né? Então é uma questão de vida ou morte para o pessoal do STF e para o pessoal do governo Lula. Precisam dar um jeito de continuar. Eles estão numa situação igual a do Maduro. O Maduro já estava inventando um número para continuar no poder. Eles estão fazendo isso aqui também, né? E o próprio STF, como eu falei, esse ataque é um ataque ao STF, né? Inclusive, muito em função do Dino ter suprimido as medidas dos parlamentares, as emendas parlamentares. E aí o Congresso, o STF agora entrou para defender o Dino, não porque negou o pedido do Congresso de suspender a liminar do Dino e depois botou isso para o plenário e já estabeleceu maioria para, aqui está falando 5-0 ainda, mas já estava 6-0, já formou maioria para manter a decisão do Dino, ou seja, para cancelar as emendas do Congresso no orçamento, né? E lembra, quando o Congresso começou essa coisa lá no governo Bolsonaro, ninguém reclamou, né? Que coisa curiosa. No governo Bolsonaro podia. Aliás, é o que eu falo para vocês, né? Muitas dessas medidas que estão sendo tomadas para prejudicar Bolsonaro, foram tomadas para prejudicar Bolsonaro, acabaram mordendo o rabo do Lula, né? Quando estava o Bolsonaro presidente, o pessoal adorou que o Congresso tivesse mais controle sobre o orçamento. Não, o Bolsonaro não pode querer mandar no orçamento, o Congresso é que é o pai do orçamento e coisa e tal. Naquela época, o pessoal empoderou o Congresso. É isso aí, vai lá, Congresso, tem que bater no Bolsonaro mesmo, não sei o que lá. O Congresso empoderou, continuou empoderado, aí veio o Lula, o que o Congresso está fazendo? Está empoderado, continua isso com o governo Lula. Ah, não, mas no Lula não pode.
Já falei para vocês aquele caso absurdo do orçamento secreto. O orçamento secreto é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Eles querem dizer que o orçamento secreto é porque não dá para saber para onde é que vai a emenda. Não, o orçamento secreto é porque não dá para saber quem foi o deputado que pediu aquela emenda, né? Antigamente, né, o Lula chantageava os deputados justamente porque o deputado pedia a emenda, aí o Lula aprovava se o cara votasse com o governo, não aprovava se o cara não votasse com o governo. No governo Bolsonaro, eles mudaram essa lógica. A emenda passou a ser secreta, você não sabe, o governo não tem como saber quem é a pessoa que está encomendando aquilo ali. E aí, ou ele aprova ou ele recusa, mas ele não tem como saber se aprovar só de quem vota com o governo e coisa e tal. Então isso tira poder do executivo. Isso era uma coisa boa. Orçamento secreto era uma coisa boa. Criticaram pra caramba, falaram que não, que absurdo, que é roubalheira, que é quase como se fosse um mensalão. Olha que absurdo, é o contrário do mensalão. O mensalão era justamente o governo dar dinheiro para os parlamentares para votarem com o governo. O orçamento secreto impedia que o governo, né, que o executivo desse poder só para os deputados que votaram com o governo. Então, ou seja, diminuía o poder do governo sobre o Congresso, né? Fizeram milhares de alegações absurdas e coisa e tal, e ficou como um termo ruim orçamento secreto. Eu não entendi até hoje por quê. Aí, o que aconteceu? Quando o Lula ganhou, imediatamente cancelaram o orçamento secreto, só depois do Lula ter ganhado. Por quê? Se fosse o Bolsonaro, ia continuar o orçamento secreto, para tirar poder do Bolsonaro. Como o Lula ganhou, não, tem que acabar com esse negócio de orçamento secreto, porque não pode, que não sei o que lá, que tem que ter transparência. A acusação deles é sempre de transparência e não sei o que lá e coisa e tal, mas na verdade é o Lula querendo controlar o Congresso, querendo só passar dinheiro para congressista que vota com ele, né? Como ele fazia antigamente. Não, isso é que é corrupção, isso é que é o errado, né? Aí, agora vieram com esse papo, cortaram as emendas impositivas. De novo, o sintoma é o mesmo, empoderaram o STF, né, para tirar Bolsonaro, agora o STF está vindo para morder o pessoal também. Da mesma forma que o STF e a elite política brasileira incentivou o Congresso com o orçamento secreto, né, que era contra Bolsonaro, eles também incentivaram o STF porque era contra Bolsonaro, e agora isso está voltando contra eles, né? Não tem jeito, meu amigo. Isso que é o mal da política. Essa política feita com base no temos que derrubar Bolsonaro a qualquer custo, acaba sacaneando. Quem fragilizou as instituições no Brasil foi justamente a esquerda, foi justamente o pessoal anti-Bolsonaro com essas medidas, né? Então o STF agora está brigando abertamente com o Congresso, justamente está proibindo essas medidas. E lembra, essas medidas aqui, não é que o dinheiro não vai ser gasto, o dinheiro vai ser gasto, só que vai ser gasto com o que o Lula quiser. Não é mais com o que o deputado quiser, com o que o senador quiser, é o que o Lula quiser. Então isso daqui é ruim, ajuda o Lula de duas formas, né? Ele pode gastar o dinheiro e ainda ele vai ter menos concorrência na eleição. Tinha um monte de deputados, um monte de pessoas que estavam esperando o dinheiro das emendas para justamente fazer campanha eleitoral nos municípios, né? E agora não vão ter mais essa força porque foi tudo cortado neste momento pelo Flávio Dino. Isso não vai acabar bem, eu preciso dizer para vocês isso, né? É lógico que isso daqui são interesses políticos, né? O Pacheco, ele falou que não vai abrir impeachment contra o Alexandre de Moraes. O Pacheco está enrolado, ele sabe disso. O pessoal já deve ter um monte de processo contra ele lá para segurar o Pacheco, que é a peça-chave nessa história. A questão toda é o que eu falo para vocês. De novo, o Pacheco sai esse ano, né? E esse pessoal está confiando muito que vai conseguir controlar o próximo candidato, o próximo presidente do Senado. Eu não sei se eles vão conseguir controlar dessa forma, não. Eu acho que a gente pode acabar tendo o primeiro impeachment de ministro supremo até antes de 2026. Mas mesmo que demore até 2026, essa jogada do STF está cada vez mais arriscada para eles, né? Aqui, ó. Pacheco continua, diz que não vai abrir impeachment contra o Alexandre de Moraes. Aí isso autorizou o STF a continuar batendo no Congresso. O que vai acontecer com o Congresso agora? O pessoal vai em cima do Pacheco. O pessoal vai em cima do Pacheco. Eu não sei o que o Pacheco vai fazer, mas o cara tá ferrado nessa história, né? E, mais do que isso, o Congresso está vendo que o Lula é um aliado do STF e a retaliação vai ser aos dois poderes. E vai ser uma retaliação grande. E o Lula vai se ferrar nessa, porque ele tá vendo uma época em que o Executivo tinha muito poder. Justamente porque a esquerda brasileira quis derrubar Bolsonaro, enfraqueceram o Executivo durante o governo Bolsonaro. Empoderaram o Congresso, empoderaram o STF. Agora as duas coisas estão se ferrando, estão acabando ferrando o governo Lula, né? Aqui, ó, a retaliação vai ser contra os dois. Já aprovaram a renegociação de dívidas dos estados. Isso já vai ferrar o governo porque é praticamente déficit certo, né? Os estados devem muito dinheiro para o governo federal.
Isso é um absurdo, tá? Também acho que os estados estão errados nessa história. Mas a verdade é a seguinte, isso aqui foi retaliação ao Lula pela questão das emendas. O pessoal não quis nem saber, retaliou o Lula mesmo. E também cortaram uma grana do judiciário, né? Isso aqui não é tanto dinheiro assim não, tá? 1,3 bi para o judiciário brasileiro é fichinha, mas pelo menos já foi cortado do judiciário menos um dinheiro que vai para lá. E isso afeta muito os ministros do Supremo, sim. Por quê? É lógico, isso aqui não vai afetar o salário deles, o quanto que eles recebem lá, o quanto eles ganham. Mas lembra, o pessoal do judiciário, o pessoal que está embaixo, isso aqui é a chave da coisa, né? O pessoal que está embaixo está vendo, olha só, a gente se ferrou. Por quê? Porque o Flávio Dino quis brigar com o Congresso por conta do Lula, para ajudar o Lula. E aí acabou ferrando quem? O pessoal do judiciário. Os técnicos do judiciário, o pessoal que tem projeto no judiciário, esse pessoal acabou sendo prejudicado por causa dessa briga do Flávio Dino para ajudar o Lula contra o Congresso, né? E aí também a questão toda do Alexandre de Moraes, né? É o que eu falo para vocês. Essa briga, do ponto de vista jurídico, ela é inócua. Não interessa. É lógico que quando chegar no STF, mesmo que, por exemplo, mesmo que o PGR não tivesse arquivado a notícia crime contra o Alexandre de Moraes, isso ia chegar no STF. O que ia acontecer no STF? Evidentemente, ele iria. Isso ia acabar. Você acha que o STF vai votar a favor vai votar contra o Alexandre de Moraes? É lógico que não. É lógico que ia votar a favor dele. Então, no final das contas, juridicamente não tem saída, juridicamente não vai acontecer nada, isso a gente já sabe. A questão não é jurídica, a questão é política, né? Por quanto tempo o Pacheco vai segurar esse negócio do impeachment lá no Senado, né? Isso é uma situação bastante complicada. Então, certamente vai ter retaliação, essa questão aqui da dívida dos estados, a questão da MP lá de complementação do judiciário, mas certamente vai ter mais coisa. E a Eliane Cantanhede já está colocando aqui um problema que é realmente um problema grande. Ó. Quanto maior o salto, maior a queda. E no caso do Xandão, dele e do Supremo. O pessoal está muito preocupado. Ela fala aqui ó, que essa briga toda vai acabar reabilitando o Bolsonaro, que isso é o grande problema e não sei o que lá e coisa e tal. Essa já foi a desculpa que o pessoal está usando. Ah, não, isso aí vai reabilitar Bolsonaro, então não podemos fazer isso. Só que o problema é que o pessoal está vendo que isso já está prejudicando um monte de gente além de Bolsonaro, né? O erro nessa história foi justamente, de novo, lá no início, essa ideia de que temos que tirar Bolsonaro a qualquer custo. Isso matou as instituições do Brasil, porque a instituição não foi feita para isso, né? Não deveria ter sido usado dessa forma a coisa. Eles usaram todas as armas possíveis e agora estão encrencados, porque essas armas estão se voltando contra eles, né? E quanto maior o salto, maior a queda. O que eles estão falando aqui? O problema todo é esse. Quanto mais o Supremo banca o Alexandre de Moraes, mais arrisca a credibilidade do Supremo inteiro e por água abaixo, né? Hoje, por exemplo, existem certamente motivos para impeachment de alguns ministros do Supremo. Se continuar nessa toada, continuar com... Vamos supor que não aconteça nada. Que continue o Supremo, não deu em nada, deu pizza nisso daqui. O que vai acontecer? Vai chegar 2026, vai vir aí um grande movimento conservador, um grande movimento anti-STF, com um monte de gente sendo eleita para fazer impeachment de ministro do Supremo e um monte de medidas, um monte de coisas que podem dar munição para essas pessoas fazerem o impeachment do Supremo. Não apenas... Quanto o Alexandre de Moraes já tem provas mais do que suficientes para isso. Mas aí você vai poder trazer também o Dino, vai poder trazer também o Barroso, vai poder trazer também o Gilmar Mendes. Por quê? Porque todos eles estão apoiando o Moraes abertamente aqui e estão se enrolando nessa história. O que vai acabar acontecendo é abrindo a possibilidade de um impeachment amplo do Supremo em 2026, por conta justamente do que está acontecendo. Ou seja, quanto maior o salto alto, quanto maior o Supremo quer se colocar acima do bem e do mal, e não, nós não erramos, não existe erro aqui, não temos que fazer nada... Quanto mais insiste nisso, pior fica a situação mais adiante, né? E já tem gente, inclusive aqui na esquerda, falando que a defesa que critica os abusos de Moraes para reabilitar Bolsonaro é covarde. E eu concordo com o Carlos... Tem muito pouca coisa que eu concordo com o Carlos Andreasa, mas isso aqui eu concordo. Ele está falando aqui que é uma idiotice falar que a defesa é porque vai reabilitar Bolsonaro, então não podemos criticar o Xandão, né? Esse tipo de coisa é uma coisa burra, isso vai acabar se voltando contra esse pessoal de novo, né? Quanto mais poderes eles dão para o Xandão para fazer qualquer coisa de forma impune, mais isso vai gerar problema, né? E o Xandão continua fazendo coisas absurdas, né? Recentemente ele mandou penhorar o imposto de renda dos pais por postagens de filhos que associam Alexandre de Moraes ao PCC. Então, uma criança fez uma postagem na rede social associando Alexandre de Moraes ao PCC e eles bloquearam o imposto de renda dos pais, a restituição de imposto de renda dos pais da criança.
Olha o absurdo que é isso, né? Olha o nível de autoritarismo, de arbitrariedade que eles estão usando para isso daqui. Para uma coisa que, olha só, eu não sei, o Alexandre de Moraes tem associação com o PCC, eu não sabia dessa, mas pode ser que tenha, não sei. Ué, não se pode criticar isso, não se pode levantar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa mostra justamente o pessoal com síndrome de Deus, e isso precede a queda muito rapidamente, né? Quem os ministros do STF suspeitam que vazaram quem eles suspeitam que vazou as mensagens de Alexandre de Moraes, né? A gente já falou, certamente foi o Eduardo Tagliaferro. Como que foi isso? Assim, foi do celular dele. Como que foi isso vazado, né? Aí tem várias alternativas. Pode ser o próprio Eduardo Tagliaferro que entregou o celular para a Folha, mas o problema é que muitas mensagens ali são críticas para ele também. Ele também vai acabar se ferrando nessa, né? Pode ser a esposa dele, né? Que lembra, ele ameaçou ela, né? E ela, como mulher, muitas vezes a mulher tem acesso ao celular do marido, né? Enfim. Ou pode ser também a polícia, porque o celular do Alexandre de Moraes ele foi apreendido pela polícia, justamente no caso, né, da agressão dele com a mulher dele lá, e a polícia tinha esse acesso, então pode ser a polícia também. Quem foi que liberou esse celular a gente não sabe, mas o fato é o seguinte, a gente sabe agora que é tudo legítimo, né? Não tem como argumentar que não é legítimo isso daí. Ao contrário da Vaza Jato, que foi altamente suspeita, coisa que foi feita por hackeamento, né, uma coisa totalmente suspeita, isso daqui não parece ter suspeita sobre esse caso, não. O pessoal vai ficar enrolado com isso daqui. Ao tentar proteger o Alexandre de Moraes agora, estão arriscados a derrubar o STF inteiro em 2027.